Olá, bom dia. Eu me chamo Cláudia Ferreira, sou lulista, militante do PT e vivo aqui na Bahia. Hoje eu gostaria de estar me dirigindo ao povo brasileiro, em especial aos companheiros e aos brasileiros. Brasileiros esses que conviveram aqui na gestão do PT, quando o Partido dos Trabalhadores estava no comando deste país. Eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, dos trabalhadores, do proletariado, inclusive, que fizesse um comparativo neste momento, que pensasse, refletisse, colocasse na balança como era a sua vida antes da era Lula, como era a sua vida antes da era Dilma, como foi a sua vida depois que o Brasil sofreu um golpe, porque não foi a Dilma que sofreu um golpe, não foi o PT que sofreu um golpe, não foi o Lula sozinho que sofreu um golpe. Quem sofreu um golpe foi você, quem sofreu um golpe fui eu, porque tudo ia muito bem, tudo ia divinamente bem. Eu posso falar com toda a propriedade possível. Ainda ontem dialogava com um companheiro de Salvador, do PT, e eu colocando para ele, eu fui imigrante, tive que sair fora do meu país, largar minha família, largar tudo, ir para fora fazer o que a maioria dos brasileiros e brasileiras fazem lá fora, principalmente mulheres negras. Nós vamos para fábricas, chão de fábricas, fazer limpeza. Nós vamos para os restaurantes, para as cozinhas, limpar chão, lavar panela, lavar banheiro. Os homens vão para as obras. Quando tem um empregozinho melhor, é de motorista. A gente vai ser babá, faxineira, é o que sobra pra gente lá fora. E eu passei por isso exatamente na era dos tucanos, quando Fernando Henrique estava no poder, 2001, eu saí fora daqui. Retornei em 2004, vim a passeio, eu não consegui mais voltar, porque eu fiquei de boca aberta. O país de miséria, de destruição, de desalento para o pobre, que eu me enquadrei neste quadro para não passar fome, para que a situação não chegasse ao ponto que eu nunca tinha passado, procurar comida, alimento para comer e não ter. Eu pulei fora, eu fui para fora, eu me sujeitei ir para a Europa, para um país da Europa, para buscar o meu sustento, a minha sobrevivência. E o Fernando Henrique estava governando esse país, porque o pobre não tinha direito. Era só privatizações e desemprego era gigantesco. As filas do desemprego. Ia abrir um supermercado, você via nas filas 10, 20, 30 vagas, você via as pessoas acampavam, barraquinhas, e isso está voltando agora novamente. Então essa geração hoje do smartphone, esses jovens que a gente fala, que a gente chama para militância, para política, para sair das redes sociais, das futilidades, ficar assistindo blogueiros que não tem conhecimento político, não tem consciência, não tem nada para passar, mas prende as mentes dessas pessoas ali com babuzeiras, com futilidades, com coisas absurdas, mas que o entretenimento é gostoso, é bom, é uma fuga. E o jovem de hoje em dia não é um jovem revolucionário como eu. Eu com 13 anos, eu estava fazendo greve na porta da minha escola, porque a diretora ousou trocar uma professora que era maravilhosa. Nós amávamos a professora, chegamos lá, a professora conta isso para minha filha. Eu sou revolucionária desde sempre. Nós amávamos a professora Maristela, um beijo para ela. E a diretora Cristina, que depois me tornei grande amiga dela, tirou a professora e colocou uma professora que a gente não gostava. Chamei a turma, ninguém vai entrar. Vamos protestar, eu quero ver se essa professora vai ter aluno para dar aula. Ela chega lá, um dia, 2, 3, não tem ninguém para dar aula, ela vai. E aí fui, e o caldo engrossou, a direção ameaçou com expulsão, mandou chamar minha mãe. Aí eu falei, vamos fazer faixas e cartazes agora, vamos endurecer. Resumindo, a professora voltou, a direção da escola teve que ceder, a professora voltou para os braços dos alunos, voltou toda poderosa, maravilhosa. Então é isso que eu falo, eu falo para os jovens, eu falo para minha filha já é uma militante, sim, já tem o sangue de militância, mas ela sozinha não vai conseguir, não vai dar conta, enquanto eles ficam na rede social vendo aquele blogueiro que diz que vota nos 12% ao Amoedo, outros que ficam ensinando a jogar games, esse também, outros que ficam ensinando a pegar guloseimas e estragar, desperdiçar, como se todo pobre tivesse dinheiro para fazer aquilo, enquanto o país está pegando fogo, pessoas estão morrendo sem vacinas, nós temos um genocida no poder, e o povo não acorda. Então esse brasileiro que votou nesse desgracento que aí está,
Eles precisam conscientizar e colocar na balança, analisar, avaliar o que era antes esse governo. Essas pessoas que passaram pelo que eu passei, que tiveram que sair do seu país ou até mudar de cidade, de estado por causa da economia que não chegava na sua mesa, na sua casa, nas suas contas. Eu brinco, a minha geladeira ela era um carro alegórico de contas. Eu tinha terrenos que eu tinha financiado, eram 2, então quando vencia uma parcela, vencia 2. 2 meses eram 4, então tinha os financiamentos dos terrenos, tinha a conta de água da Embasa, tinha a conta de luz da Coelba, era cheque que voltava, era um horror. O supermercado antigamente dava 45 dias para quem tinha a condição de ter um cheque, a gente já dava aquela compra, fazia. Você sabia que o cheque ia voltar sem fundos, então por isso você já fazia uma compra para você. Nós passamos por isso, gente. Você já fazia aquela compra grande para você comer pelo menos uns 2 meses, porque o cheque ia voltar, o dono do mercado ia vir atrás de você, seu crédito ia ser cortado. Nesse intervalo você já ia fazendo uns biscates, uns bicos, fazendo coisas, malabarismos para conseguir cobrir aquele cheque para fazer a próxima compra. Carne e os supermercados eram separatistas. Essa juventude, essa geração de hoje não sabe o que é isso. O supermercado era sim dividido, pobre e rico. Tinha o feijão de pobre, feijão de rico, arroz de pobre, arroz de rico, papel higiênico. Era um papel higiênico tão ridículo, tão asqueroso, que tinha uns que eram tingidos de rosa para que a má qualidade do papel não fosse vista, para mascarar. Arroz é um arroz que hoje as pessoas, na era Lula, hoje não, hoje os pobres... Eu vi esse ano passado esse arroz no supermercado, eu fiquei chocada, aquele arroz quebradinho, que fala que é arroz para pinto, todo quebrado, parecendo uma canjiquinha. Quem conhece canjiquinha é um milho batido, um milho tipo moído, parecendo uns quadradinhos mínimos. E o feijão, a gente chamava de feijão bandinha, você cozinhava o feijão e virava uma lama. Carne, pobre comia, era coração de boi quando comia carne, era fígado, que hoje a galera de hoje odeia. Eles ficam assistindo esse programa, esse reality show ridículo que passa aí naquela TV do golpe. Aí tem uma prova lá que, sei lá, uns que ficam com punição, parece eles comem essas coisas, buchada, coração, fígado. Eu disse, isso era o que os pobres comiam, ovo, linguiça era luxo, churrasco era carne dura. As pessoas colocavam leite de mamão, Coca-Cola, café, faziam um monte de coisa para a carne ficar macia, para dizer que estava comendo uma carne macia, porque pobre não tinha direito a churrasco. Então veio um governo de inclusão, veio um governo que colocou o pobre na faculdade, colocou a doméstica para colocar o filho na universidade, o vaqueiro que não toca gado mais com animal, com moto, pobre que teve acesso a aeroportos que nunca conhecia, viajou, levou o filho para Disney, como o ministro lá, aquele ministro da economia asqueroso disse que estava de absurdo nesses governos. Empregada ia para Disney, que o dólar estava tão baixo. Então é para isso que eu chamo agora. Gente, não é mais um fla-flu. A situação não está para brincadeira. Nós chegamos a 250 mil mortos neste país. Deixem as divergências de lado, deixem a ideologia de lado. Nós temos que pensar na sobrevivência no país. Esse país é gigante, esse país é lindo, magnífico, riquíssimo. Esse país está sendo destruído. Vamos deixar essas diferenças, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ouvir o Lula. O único político que tem condição de redemocratizar esse país, de trazer esse país de volta, é o Lula. Não tem outro, não existe outro. Nós precisamos gritar pela suspeição do criminoso, do bandido Moro, do criminoso canalha. Criminoso, assim, é um grau de periculosidade absurda do Dallagnol às conversas, que graças ao Segatti, o hack, está denunciando agora, mostra. Eles fizeram isso tudo, eles prenderam o Lula. Você que não entende o que é Lava Jato, você que não sabe o que é, você que não tem acesso às mídias progressistas, as mídias independentes, você que só fica aí nessas TVs abertas. Saiu uma notícia agora, acredite vocês, o dono da Bandeirantes queria 100 milhões de reais da Petrobras, ele estava exigindo do diretor da Petrobras esse dinheiro. Então são coisas como essas que acontecem que vocês não sabem. E é por isso que prenderam o Lula, para desvalorizar a Petrobras. Os Estados Unidos, eles fazem isso nesses países ricos que têm petróleo, eles querem o petróleo do mundo, eles querem um monopólio total do petróleo, porque o país deles não sobrevive sem petróleo, o petróleo deles não é autossuficiente. Mas isso é uma outra conversa que a gente vai. Vamos
A partir de agora, você começa a conversar com o seu vizinho. Quando alguém começar a falar do Lula, mandar um vídeo, uma matéria sobre o Lula, não olhe aquilo com esse ódio que foi implantado no seu coração. Você já votou no Lula, você era feliz no tempo do Lula. Escute o Lula, ouça o que o Lula está falando, escute o que eu estou falando, escute o que as pessoas vêm dizer sobre os governos do PT, sobre o governo do Lula. Eu estou falando de prosperidade, não só, eu estou falando de sobrevivência. Tem muita gente doente, tem muita gente morrendo, muita gente deprimida, porque não suporta mais os desmandos que tem neste país, tudo em nome de um criminoso, asqueroso, miliciano, que usa a fé, usa a inocência das pessoas. Ele brinca com a fé, aquele homem não tem Deus, aquele homem não tem religião. Qual é a religião? Vocês sabem a religião que ele frequenta? Ele é de qual? Ele é católico, ele é protestante? Ele é o quê? Qual é a religião? Ele é da igreja daquele homem, daquela TV que tem as mãos atrofiadas, que rouba dos outros, aquele do chapelão que vende semente por R$1, aquele outro que fala mansinho, que pede R$1.000 assim, com a maior disfarçatez. Ele não tem religião. Aliás, parece que é católico, né? Mas ele brinca com vocês, ele dá gargalhada, pode acreditar. E ele fica fazendo as manobras todas, coloca aquela Damares para fazer aquelas coisas absurdas. Um homem que comete o que esse homem faz, ele não tem Deus, gente, ele não tem religião, ele não segue a Cristo, ele não tem amor. Amor quem tem é o Lula. Lula governou para todo mundo, Lula tem amor por este país. Lula saiu desse país com 87% de aprovação. Lula governou não só para o pobre, para o negro, para o trabalhador, para o indígena, não. Lula governou para todo mundo. Mas eu vou me despedir, o vídeo saiu um pouco maior do que eu queria, porque a gente eu vou dizer para vocês, é uma ansiedade. Eu não sou de gravar, eu não sou de fazer, eu sou de falar muito. Eu faço áudio, dialogo na minha militância, mas, e assim, tô de cara limpa, nenhum batom eu coloquei, eu quis vir de cara limpa para olhar no olho de vocês e conversar com toda a sinceridade que está no meu coração. As palavras, elas não planejei, não pensei, é o meu coração falando, e eu sei que eu vou entrar no coração de muita gente, eu vou entrar na casa de muita gente, porque muitos vão se identificar comigo. Mas largue esse ódio, saia do ódio. Esse ódio não é seu, você não tem esse ódio está te adoecendo e está matando muita gente. Largue esse ódio ao PT. O PT governou para esse país, o PT colocou esse país nos trilhos. E o Lula, nós precisamos gritar a militância, povo brasileiro, exigir os direitos políticos dele. Só o Lula combate esse desgoverno. Esse cara está aparelhando milícias, esse cara está comprando todo mundo, ele está comprando as mídias, ele está fazendo tudo que ele fez. 61 pedidos de impeachment, ele conseguiu manobrar. Então não tem ninguém neste país que consegue derrotar esse desgoverno, só o Lula.